gente tem aqui, quando a gente fala de cripto e quando a gente fala de mercado, é que, cara, a gente está agora em um momento de oportunidades. Oportunidades que nós tivemos nos 111 mil no sábado para domingo, oportunidades que nós tivemos também nas altcoins em alguns pontos específicos. E caso esse dado ele seja não tão favorável para a gente, vamos ter mais oportunidades. O Trump deu uma entrevista recentemente, há pouquíssimos meses atrás, se não me engano foi de maio para junho, e nessa entrevista ele disse que nós poderíamos esperar um boom no mercado nos próximos 6 meses. O presidente Trump falou que a economia vai explodir em 6 meses. E 6 meses corroborariam direitinho com o fim do ciclo. Por quê? Se ele falou isso em maio, que foi mais ou menos quando essa entrevista foi divulgada, então maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então esses 6 meses que o Trump falou corroborariam com o último ciclo. O último ciclo, o Bitcoin fez topo quando? Em novembro. Exatamente em novembro de 2021. É claro que isso não significa nada, pessoal. Tanto é que muitas coisas nesse ciclo, elas estão diferentes do que foi no ciclo passado. Tanto é que eu tinha uma projeção de realizar lucro em abril, esperava que o mercado fosse explodir em abril, e o mercado só foi explodir de verdade mesmo depois de maio, que foi quando o Bitcoin, de maio para julho, bateu os 123 mil dólares, que foi o topo histórico, com algumas altcoins dando uma pancada muito forte também, Solana voltando para 205 dólares, XRP superando o topo histórico. Enfim, o que eu estava esperando para acontecer em abril só aconteceu de junho para julho. Inclusive, junho foi um mês muito bom, julho também foi um mês muito bom. Esses 2 últimos meses foram muito bons para o mercado, apesar de muitos desses ganhos terem sido entregues na primeira semana de agosto, né? Principalmente nas altcoins. E aí, se a gente seguir esse caminho, né, de explosão dos próximos 6 meses, como o Trump está supostamente indicando aqui, novembro a gente estaria fazendo topo no mercado, né? E aí começando o ciclo de baixa, o bear market. Mas a gente sabe que o que o Trump falou e o que vai acontecer, só o tempo vai dizer. Mas a última vez que ele cravou fundo, que foi em abril, quando o Bitcoin estava lá embaixo nos 74 mil dólares, ele falou: esse é um bom momento para comprar. E por um acaso, foi um bom momento, porque depois daquele fundo de abril, o mercado estourou e o Bitcoin foi de 75 para 123 mil. Vamos ver. Vamos deixar o tempo rolar, vamos deixar as coisas acontecerem, mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. É aquilo que o nosso querido Mark Yusko, ele falou aqui. Cara, isso aqui é a explicação perfeita do que eu faço todos os dias. Esse vídeo aqui, ele é de 2018. E eu já botei ele aqui algumas vezes, acho que mais de uma vez, e ele conversa direitinho com o meu sentimento quando a gente fala de Bitcoin, e como que eu enxergo o mercado, e como que eu enxergo o Bitcoin. Before we go, Bitcoin was under 8,000 earlier today. Buy it. A jornalista perguntou para o Mark Yusko, o Bitcoin está em 8 mil dólares, abaixo de 8 mil dólares. E ele, sem titubear, respondeu, compra. Isso foi em 2018, tá? Regardless though of the drop, if I said to you Bitcoin dropped to 5,000, you'd say buy it. E aí a jornalista falou, não, independentemente da queda, se o Bitcoin tiver, se você souber que o Bitcoin agora está 8 mil, se você souber que o Bitcoin vai cair para 5 mil, você ainda fala para comprar? Buy it. Ele falou, sim, compra. Because here's the thing, the daily price of Bitcoin doesn't matter. It's been alive for 10 years. Ele falou, porque o preço diário do Bitcoin, ele não interessa. O Bitcoin está vivo por 10 anos. In every year, other than one, 2015, it's made a higher low. E todos os anos, nesses 10 anos, com exceção do ano de bear market, o Bitcoin faz um fundo mais alto. The market cap has grown every single year. A capitalização de mercado cresce de ano a ano. Every fundamental indicator of Bitcoin, usage, wallets, block size, todos os fundamentos do Bitcoin, usabilidade, blockchain, o uso da independência de você ter o seu próprio
sua própria chave privadas na sua carteira. Transaction size, number of transactions. Número de transações, tudo subiu. Every single one. Hash rate, making new highs. O hash rate do Bitcoin fazendo novos topos. Inclusive, o hash rate do Bitcoin agora, recentemente, fez uma nova alta também. All of the indicators of the network and the network value are rising. Todos os indicadores da rede e do valor da rede estão subindo. The price of any asset fluctuates. Let's take Amazon. Mas o preço de qualquer ativo, ele vai flutuar. E aí ele finaliza com um exemplo maravilhoso, que foi o exemplo da Amazon. Que aí ele fala que a Amazon, né? Quem comprou Amazon no comecinho e segurou, até hoje, ficou milionário. E nem todo mundo comprou e segurou. Sabe quem foi que segurou do comecinho até o final? Você vai ver. Amazon has been a public company for 20 years. A Amazon é uma companhia pública por 20 anos. Em 2018 eram 20 anos, né? Agora é bem mais. In every year, including this year, it's at a double-digit drawdown. The average peak to trough, minus 31%. Twice, minus 90%. When was the right time to sell? Never. Who's owned it since the IPO to today? Jeff and his mom and dad. That's it. Forte, né? Você vê, todo mundo comprou Amazon no IPO, muita gente vendeu, e quem que comprou as ações da Amazon no IPO e segurou até hoje? O Jeff Bezos, o pai dele e a mãe dele. Então, meus, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito forte. Então você tá vendo, cara, que, mano, esse é meu pensamento com Bitcoin. Não tem isso. Ah, compra. Ah, mas compra.